Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela os obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis e fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, durante vários domingos nós temos escutado a palavra de Deus, que tem sido dura e radical para todos nós, porque Jesus pede para nós sermos capazes de renunciar a nós mesmos. Jesus pede para nós desapegarmos das coisas materiais, das coisas deste mundo. Jesus pede para nós vivermos o perdão. Jesus pede para nós construirmos ponte e aterrar os abismos para chegarmos ao nosso próximo. Ou seja, atitudes extremamente radicais que nós temos escutado nos domingos anteriores. E nós precisamos pensar que para viver tudo isso é preciso ter fé. Todo ser humano já nasce no pacote com o dom da fé intrínseco na sua vida, no seu ser. E aí, quando nós recebemos o nosso batismo e começamos a fazer parte da comunidade da igreja, este dom da fé que nós recebemos é potencializado. Ou seja, nós somos então, a partir do nosso batismo, chamados a professar e a viver essa fé cada dia da nossa vida. E a cada domingo anterior, Jesus estava se dirigindo a um grupo de pessoas. Se dirigiu aos fariseus, se dirigiu aos mestres da lei, se dirigiu aos discípulos, e agora, neste 27º domingo do tempo comum, se dirige aos apóstolos. Mas é interessante nós percebermos que antes de Jesus pronunciar qualquer palavra, dizer qualquer coisa, são os apóstolos que chegam e perguntam: Senhor, aumenta a nossa fé. É possível aumentar a fé? É possível acontecer alguma coisa em nós que a fé aumenta ou diminui? Ou é uma força dentro de nós que se mantém estática? Quando os apóstolos pedem a Jesus: Senhor,
aumenta a nossa fé, nós precisamos entender, e nós também pedimos isso a Jesus. Aumentar a fé não depende de Deus, mas sim depende de cada um de nós. Como aumentar a fé? E aí, talvez, diante dessa pergunta, como aumentar a fé, também nós podemos perguntar assim: por que uns fedem mais, outros fedem menos? Porque uns tomam banho, outros não. É por isso, uns fedem mais, outros fedem menos. Vocês não entenderam nada, né? Olha, todo mundo viajando. Por que uns têm mais fé, outros menos fé? Por quê? Talvez a gente pergunte isso. Por que não é um padrão? Por que todo mundo não é igual? Primeiro que a fé, ela parte de uma experiência pessoal e do meu encontro com Jesus Cristo. A fé que eu tenho nunca será igual à fé de outra pessoa. Porque a minha fé, ela vai existir a partir do meu encontro, da minha experiência, da minha relação com Jesus Cristo. E como, já que aumentar a fé depende de nós, como aumentar a fé? Jesus é uma pessoa. Quando nós vamos começar um relacionamento, quando dois jovens vão começar a namorar, ninguém já começa com amor pleno ou se dedicando inteiramente um ao outro. O que vai acontecer? Os jovens vão se conhecer, vão se entreolhar, vão começar a partilhar a vida, vão começar a se encontrar com mais frequência, vão criando intimidade, vão trocando afetos, até que chega ao matrimônio. Isso aconteceu com passe de mágica? Não. Foi preciso percorrer um caminho para chegar a essa realidade. Por isso que eu digo que não existe amor à primeira vista. Não existe amor à primeira vista. O que existe é a atração à primeira vista. Agora, amor à primeira vista não existe. Por quê? Porque ninguém ama aquilo que não conhece. Para eu amar alguém, eu preciso conhecer essa pessoa. E a nossa fé, ela vai aumentar a partir daquilo que, olhando para esse exemplo do casal de namorado. Se eu quero que a minha fé aumente, e como depende de mim, porque Deus já fez de tudo, e principalmente derramou a sua graça em abundância, então se depende de mim, o que eu tenho que fazer? Rezar, buscar os sacramentos, falar com Deus, participar da Eucaristia, viver a caridade. Ou seja, esses são os elementos necessários e essenciais para aumentar a fé. Por quê? Quando os apóstolos perguntam, ou melhor, pedem para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé, pode perceber que Jesus não dá uma receita para os apóstolos, não fala, façam isso ou façam aquilo. Não. Jesus diz: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês já viram o grão de mostarda? O grão de mostarda, ele parece um grãozinho de areia, de tão pequeno que ele é. Se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos conseguir fazer coisas impossíveis. Porque Jesus diz: planta, arranca essa moreira daqui e planta no mar. Isso é impossível. Mas Jesus fala que se a nossa fé pequena for,
a gente vai conseguir. E isso não confunde a cabeça dos apóstolos, porque, Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus fala, se a fé for pequena, vocês podem tudo. Não é para confundir a cabeça? O que Jesus quer dizer com isso é, olha, para aumentar a fé de vocês, se vocês forem capazes de viver aquilo que eu venho falando e ensinando para vocês, renunciar a si mesmo, perdoar, renunciar, desapegar das coisas do mundo, construir pontes, vocês terão fé. E aí, ter fé significa viver aquilo que Jesus está falando e ensinando para nós. A nossa fé vai crescer, vai se desenvolver se nós cuidarmos desta forma como nosso Senhor nos ensina. Por isso que nós, não é errado rezar pedindo, Senhor, aumenta a minha fé. Não é errado, pelo contrário, continue rezando, mas faça a sua parte, dê a sua colaboração, a sua contribuição para a ação de Deus. Aí a fé vai crescer, a fé vai se desenvolver e, o melhor de tudo, vai se tornar uma fé madura. Por que uma fé madura? Nós sabemos que, talvez, quando a nossa fé é fraca, é pequena, qualquer coisa nos abala. Qualquer coisa a gente já, eu não vou mais servir na igreja, eu não vou mais servir na pastoral que eu faço parte, eu não vou mais ser católico, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais aquilo. Quem chega a esse ponto, sem medo de errar, eu digo, é uma pessoa que não tem fé. Porque a fé nos ajuda a vencer todas as provações da vida. Se eu tenho fé, pode acontecer qualquer coisa à minha volta. Posso me abalar, posso, humanamente falando, às vezes me sentir emocionalmente abalado, mas permaneço firme em Deus. Por quê? Tenho uma fé adulta, uma fé coerente, uma fé verdadeira. Por isso que aumentar a fé não é só fazer uma oraçãozinha aqui e ali, não é só ir numa missa uma vez ou outra, rezar um versículo da Bíblia. Isso não aumenta a fé. Pelo contrário, vai ser práticas externas e não vai levar a lugar nenhum. Agora, se eu começo a viver como Jesus Cristo, a radicalidade, a fé vai aumentar, minha fé vai aumentar, porque eu vou estar vivendo em Deus. Digamos que as práticas que eu falei anteriormente, uma oraçãozinha, participação da missa, ler e rezar um versículo bíblico, isso aí é a papinha, é o mingau. Mas aquele que está firme em Jesus Cristo se alimenta da sua fé. Alimenta a sua fé, renunciando a tudo, renunciando a si mesmo, desapegando das coisas do mundo, perdoando, criando pontes e fazendo tantas outras coisas que Jesus foi falando para nós a cada domingo que nós já passamos desse ano de liturgia. E não precisa ser grande. Se nós formos capazes de fazer essas pequenas coisas, a nossa fé vai ser grande. E fé, quem tem fé não fica esperando nada em troca da parte de Deus. E Jesus fala isso para nós na segunda parte do Evangelho.
quando ele conta a parábola do trabalhador e do patrão, que chegam e o trabalhador tem que preparar a janta, servir, esperar o patrão ficar satisfeito, para depois comer. Jesus pergunta: o patrão agradeceu o empregado o que ele fez? Não. Por quê? Porque ele não fez mais do que ele devia ter feito. Ele fez o que ele devia fazer. Ou seja, como empregado, é a função dele, ele era pago para isso. E aí nós entendemos que a fé verdadeira vai também nós vivermos a seguinte situação: se eu busco a Deus de todo o meu ser, de todo o meu coração, de toda a minha vida, eu não fico esperando que Deus me agradeça por aquilo que eu fiz, ou por aquilo que eu estou fazendo. Por quê? Porque nós não fizemos o que, gente? Mais do que devia ser feito. Olha para uma árvore que produz manga. O que essa árvore produz, gente? Manga. Então eu vou chegar diante dessa árvore, ela vai estar carregada de manga. Eu vou dizer: obrigado, árvore, por ter dado esse monte de manga, por estar carregada de manga? Não. Por quê? Porque ela fez aquilo que era da natureza dela. Ou seja, ela é uma mangueira, pé de manga, a natureza dela é produzir manga. Portanto, ela não fez nada daquilo que ela devia, além daquilo que ela devia ter feito. Fez e realizou a natureza dela. Portanto, nós, quando rezamos, como somos bons, quando fazemos caridade, quando buscamos sacramentos, não temos que esperar elogio e aplausos. Por quê? Porque nós não fizemos mais. Não, obrigação não. Nós não fizemos mais do que é a nossa natureza. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, portanto nós temos a natureza divina em nós. Por termos a natureza divina, qual é a nossa natureza? Fazer o bem, buscar o Senhor, estar junto dele. Isso é o que nós deveríamos fazer. Não é obrigação, isso é a nossa natureza. A nossa natureza divina busca isso. E aí, hoje, celebrando São Francisco de Assis, lá no meio dessa comunidade, ele nos ensina isso. Nos ensina a viver esta realidade. Por quê? São Francisco amou tanto a Cristo, encarnou tanto Cristo na sua vida, que ele recebeu as marcas da paixão. Ele recebeu as chagas. Por quê? Quis assemelhar a sua vida a Cristo. E no momento em que a igreja, a sociedade, a humanidade estava em crise, São Francisco surge como o homem da reforma, atendendo o pedido de Deus: vai e reconstrói a minha igreja. Ou seja, ele não precisou criar outra religião, ele não precisou se separar da igreja de Cristo, mas atendendo ao pedido de Deus, ele reconstrói a igreja de Cristo, vivendo a pobreza, a pequenez e assumindo para si todo o Cristo.
olhando para São Francisco de Assis, nós pedimos ao nosso Pai Seráfico, nos ajude a assumir o Cristo para a nossa vida. Seja o que vier, seja o que acontecer, me ajude a viver o Cristo para todo sempre, para a minha vida. Todas as nossas igrejas têm um santo padroeiro. Aqui, São Francisco. E não é simplesmente para dizer, tem alguém que representa. Aqui nós somos quem pertence mais a essa comunidade, quem frequenta mais essa comunidade, precisa olhar em primeiro lugar para Jesus Cristo, assumir Jesus Cristo na sua vida e depois olhar para São Francisco e ser imitador de São Francisco. Por isso que toda a igreja tem um santo padroeiro, para que nós imitemos a Cristo e imitemos esse santo do qual é o patrono da nossa comunidade. E São Francisco não está diante dessa comunidade ao todo. Ele tem um propósito para cada um que ele frequenta. Ele tem um propósito para cada um que faz parte dessa comunidade. E o que nós temos que fazer? Imitar este exemplo. Encarnar o Cristo na nossa vida. E isso só vai ser possível se nós tivermos fé semelhante à fé de São Francisco. Peça ao Senhor, aumenta a minha fé, mas não esqueça de colaborar com a graça de Deus, para que a sua fé da igreja, seja o caminho de santidade para a vida.